O tema da mensagem de hoje é o que Deus espera de mim. Miqueias 6, versículo 6 diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerro de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado de minha mãe? Ele te declarou: ó homem, o que é bom e o que é pede de ti. O que o Senhor pede de ti? Senão que pratique a justiça, ames a benignidade e ande humildemente com o teu Deus. Vou ler mais uma vez. E te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o Senhor, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça e ame a benignidade e ande humildemente com teu Deus. Estamos iniciando um novo ano e muitas pessoas nessa época fazem vários projetos de vida, né? Tudo isso é bom, é válido, mas eu gostaria que você pudesse refletir nesse momento conosco sobre o que Deus, o que Ele realmente espera de nós. Porque nos nossos planos e propósitos, quando o ano começa, nós é que esperamos de Deus. Esperamos que Deus nos abençoe, esperamos que Deus nos dê saúde, esperamos que Deus abençoe a família e um monte de coisa. Mas a pergunta hoje é: e Deus, o que Ele espera de mim? O que Ele espera de ti? O que Deus espera que façamos ainda este ano? Essa é uma pergunta que pouca gente para e pensa. Deus, eu quero falar contigo e eu não quero te pedir nada. Eu quero sentir a tua presença, eu quero buscar a tua face para saber o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer que eu faça, aonde o Senhor quer que eu melhore, o que eu preciso então me aprofundar. E às vezes nós pensamos só na gente mesmo, né? E às vezes ficamos com religiosidade, querendo atrair a bênção de Deus, mas na verdade, amado, nós não precisamos de fazer nenhum ritual para cumprir nada, sabe? Nenhum culto, participar de nenhum culto é suficientemente do que aquele que busca a presença do Senhor. Eu posso estar numa ceia, eu posso estar num culto de avivamento, tudo isso é válido, mas o que o Senhor quer de mim e de você é que nós venhamos descobrir como Ele quer que possamos agir no ano de 2014. Quando você tem uma pessoa que você ama, a gente procura várias situações, porque a gente sabe do que a pessoa gosta, né? De comer, de vestir, de passear, e aí nós ficamos, procurando a melhor maneira para agradar tanto a pessoa amada como filhos, não é assim? E às vezes nós não queremos fazer isso com Deus. Às vezes nós queremos que o Senhor nos agrada, que o Senhor nos abençoe, que Ele então entenda os nossos propósitos e entenda as nossas vontades. Mas Miqueias, nesse texto, ele manda um recado, especialmente no versículo 8, o Senhor diz que é o que Ele espera de nós. Então vamos meditar um pouco sobre eles. Ponto 1. O que Deus espera de nós? Que façamos o que é direito. Essa imagem é uma faxineira aspirando com um aspirador de pó no cérebro, que representa o que? O nosso pensamento, as nossas atitudes, o nosso dia a dia. Isso fala, amado, de santidade. Normalmente a palavra fazer o que é direito na Bíblia tem o sentido de santidade, ou seja, da nossa adequação aos padrões de Deus. Santidade é quando eu estou me adequando aos padrões de Deus. É quando eu estou dizendo: Senhor, a partir deste ano eu quero estar adaptado aos seus padrões, eu quero ser habilitado a fazer segundo a tua vontade. E essa é a primeira coisa que Ele exige de nós, que nós façamos o que é direito, o que é correto.
Talvez você diga que tudo que você fizer, que seja direito e seja correto, é a vontade de Deus para a tua vida. Às vezes nós temos duas opções: de fazer o correto, fazer o meia boca, ou mais ou menos, ou o incorreto. Nós precisamos fazer o correto, ainda que nos doa, ainda que venha doer, ainda que venha machucar, ainda que venha, sabe, nos moldar cada vez mais, e às vezes não queremos esse tipo de molde, mas essa é a vontade de Deus para a sua vida. Não sejamos apenas religiosos. Tem pessoa que é oco por dentro, sem testemunho, sabe? Preocupado com rituais, preocupado com aparência, mas cheio de comportamentos pecaminosos. Então a nossa mente, o nosso consciente, o nosso psique, é o que nos eleva à santidade com Deus. Talvez na prática, no dia a dia, ninguém vê nada, mas você sabe o que tem passado pela tua cabeça. E o Senhor te diz: é neste ponto que nós devemos vigiar, porque se nós queremos agradar a Deus, temos que viver uma vida de santidade, sabe? Infelizmente hoje o mundo está muito presente dentro da igreja, muito vivo, e as pessoas estão se acostumando com isso, sabe? Achando que faz parte, que é normal hoje em dia assim. Porque, pastor, eu vou ter que bater de frente com os meus filhos, eu tenho que bater de frente com os meus irmãos, eu tenho que bater de frente com a esposa, com o marido. Amado, se você quer ter uma vida de santidade com Deus, você tem duas opções: ou você muda toda a situação à tua volta, ou você não aceita algumas situações entrando na tua casa ou na tua vida. Porque se você aceitar uma vez, você vai aceitar sempre. Amém? Quando a gente começa a aceitar coisa errada, uma coisa vai chamando a outra, um abismo chama a outra. Em que sentido eu estou dizendo? Em todos. Tudo que é errado é pecado. Tudo que é errado não é da vontade de Deus. Amém? Veja que o próprio Jesus disse a esse respeito para uma classe, sabe, que se diziam mestres da lei e fariseus. Jesus diz assim em Mateus 23, 27: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Eu não posso ver o teu coração, eu não posso ver a tua cabeça, o que passa dentro dos seus miolos, do seu cérebro, mas os olhos de Deus que tudo vê nos sonda todos os dias. Para que a gente tenha autoridade, legalidade, para que a gente tenha direito de reivindicar, de querer alguma coisa, a gente tem que pelo menos tentar fazer o que é direito, o que é correto. Amém, irmão? Porque errar todo mundo erra, pecar todo mundo pega, o pecado tem que ser na nossa vida como um acidente, não pode ser uma prática. Mas você tem que caminhar para a maneira correta, não é verdade? A nossa vida tem que ser como um automóvel. Você não pode brincar com ele. Você não pode simplesmente, numa rua que é 40 por hora, querer passar 120. Porque você sabe que você vai causar um acidente, você vai machucar alguém, você vai bater, você pode morrer, não é? Você não pode estar em plena avenida rodovia imigrante a 120 por hora e sair do volante para pegar alguma coisa no banco de trás. Sabe por que você não faz isso? Você tem medo de morrer, não é verdade? Então você fala: opa, eu estou dirigindo, eu tenho que ter todo o cuidado. E às vezes nós nos preocupamos com o exterior, que é esse veículo, sabe? Você não quer que arranhe o teu carro porque ele é novo, você não quer que ninguém bate porque você talvez não tenha seguro. Só que tem algo que vale muito mais, que a sua vida, é a tua salvação diante do Senhor. Esse veículo você tem que dirigir direito, porque é esse que nós vamos responder diante do Senhor. O escritor dos Hebreus, ele fala para não sermos como uma planta amarga, prejudicando todos ao nosso redor. Hebreus 12, 14 diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe, e por ela muitos se contaminam. O apóstolo Paulo também diz que nós precisamos tomar uma posição de entrega. Nós precisamos decidir: ó, isso aqui está errado, isso aqui não é correto, não é direito. Então eu preciso tomar uma decisão na minha vida, sabe? Essa é a melhor época do ano.
É quando a gente termina o ano dizendo: o ano que vem vai ser melhor, o ano que vem eu vou fazer de tudo para melhorar. E às vezes realmente a pessoa começa a fazer. Primeiro, segundo, depois do carnaval, acabou tudo. Só que a vida continua. E Deus está nos aguardando a ter aliança com Ele. Ter aliança com Deus é ter aliança conosco mesmo, com os nossos princípios, com as nossas vontades, e saber que aquilo que é correto, Deus sempre vai te justificar. Amém? Nós precisamos fazer inteiramente aquilo que é direito, que é o que agrada a Deus. Isto requer tempo, claro. Romanos 7,19 diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o que faço, o que não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Amado, o pecado habita em nós. Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: o pecado habita em mim. Nós viemos de uma raiz pecaminosa. Nós viemos da raiz do pecado. Aceitamos Jesus, a nossa alma está salva em Cristo Jesus, mas o nosso corpo ainda está amarrado pelas amarras do pecado. Isso é fato. Os nossos olhos desejam, as nossas mãos querem tocar, a nossa cabeça viaja, sabe, em uma dimensão incontrolável do pecado. Mas Paulo diz assim: olha, o bem que eu deveria fazer, isso eu não faço. O mal que eu não poderia fazer, por muitas vezes eu estou cometendo. Mas ele termina dizendo assim: por quê? Porque o pecado que habita em mim é que quer prevalecer. Não adianta eu orar dizendo: Senhor, amarro todo o pecado e nunca mais o pecado vai me tocar. Ilusão. Porque está no nosso sangue, na nossa carne, no nosso dia a dia. O que nós precisamos fazer é agir direito, fazer da maneira correta. E com certeza o advogado dos advogados vai te justificar. Amém? Qual o tema da mensagem de hoje? Deus espera de nós. O que Deus espera de mim? Que eu faça o que é direito. Segundo, o que Deus espera de mim? Que amemos uns aos outros com dedicação. Isso fala de serviço, sabe? Amar um ao outro fala de benevolência, fala de, sabe, de abençoar, e de uma maneira muito prática. Nós podemos fazer isso através do discipulado, através da comunhão com os irmãos, né? A partir do momento que eu estou no discipulado, que eu estou conversando com os meus irmãos, que eu tenho a minha tribo, eu começo a perceber quais são as barreiras, quais são os propósitos, quais são as dificuldades que todos eles estão vivendo e passando. Aí então eu posso abençoá-los. Porque a Bíblia diz assim, amado: é melhor dar do que receber. Não tem ninguém que seja tão pobre que não possa dar. E não tem ninguém que seja tão rico que não possa receber. Então, toda e qualquer pessoa está habilitada, sabe, a amar um ao outro e ser dedicado. Talvez no ano de 2013 você não conseguiu ser tão dedicado à tua igreja, à tua família, ao teu casamento, aos teus filhos, aos teus amigos, ao teu pastor, aos teus irmãos de igreja, ao teu trabalho. Talvez você não foi tão dedicado, sabe? E não fez com tanto amor como deveria ser feito. Talvez foi passando um dia após o outro. Olha, já passou um mês, já passou 2, estamos chegando no final do ano, não vejo a hora que acaba. Para que acabasse o outro ano, começa tudo de novo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E a vida é assim. Nós precisamos viver os nossos dias intensamente, porque é disso que Deus se agrada. Você fazer a coisa correta, sabe? Você abençoar o teu irmão, você viver com dedicação em tudo aquilo que você faz, fazer com excelência. Amém? E mais, nós devemos amar e fazer isso com paixão. É tão bonito quando você vê alguém fazendo algo com paixão, porque ama, porque gosta de fazer, enquanto todos estão dizendo: professor, ganha uma mixaria, não é reconhecido, e você vê aquele que está lá, sabendo de tudo isso, mas faz com paixão. Talvez ninguém olha para alguém que está lá trabalhando em lixeiro e pensa assim: meu Deus, eu não quero isso para a minha vida, jamais. E aquela pessoa está lá trabalhando, porque é o serviço que ele tem, ele faz com paixão.
Ele pega o lixo, sabe, que você não pegaria, e faz com paixão. O coveiro faz com paixão. O pedreiro faz com paixão. E o Senhor está dizendo: o que você precisa para ter essa paixão? Porque naquilo que você colocar no teu coração, naquilo que você colocar na tua razão, naquilo que você fizer com dedicação, eu vou multiplicar. Não podemos dizer, amado, que amamos a Deus se não amamos as outras pessoas. Não podemos dizer que amamos as pessoas se não estamos dispostos a investir nelas. 1 João 4,20 diz: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Gálatas 6,9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Sabe o que significa isso? Que nós somos uma comunidade, que nós somos um corpo, somos uma família. Se eu tenho que abençoar alguém, o mais correto é procurar alguém da minha comunidade para poder abençoar, sim ou não? O apóstolo diz o seguinte aos Gálatas: se você tem que abençoar, porque esta é uma prática que Deus requer de nós, sejamos bênção na vida das pessoas. Você pode abençoar todos, mas principalmente os domésticos da fé, principalmente os irmãos em Cristo. E o que a gente vê de pessoas dizendo: olha, Deus me perdoe, mas crente não trabalha comigo. Eu não ponho crente para trabalhar comigo, só dá dor de cabeça. Crente é isso, crente é aquilo, crente é aquilo outro. Você está falando de você mesmo, que você também está sujeito a não pagar, você também está sujeito a dever, você também está sujeito a ficar desempregado. Não é verdade? Nós não podemos falar mal daqueles que o Senhor nos colocou ao nosso lado como família. Amém? Se eu tenho que abençoar, Paulo diz: abençoa aqueles que estão do seu lado. Eles precisam da misericórdia do Senhor tanto quanto você. Terceiro, o que Deus espera de mim? Que vivamos em obediência ao nosso Deus. O que é isso, amado? É ter uma vida de intimidade com Ele. Tem pessoas que acham que ter intimidade com Deus é ter uma religião, é ter uso e costume, é ter alguns dogmas, sabe? Acha que é ser escravo de Deus. Deus não quer escravo, Deus quer amigo. Deus não é daquele que fala: olha, se você não vier aqui, você vai se arrepender. Eu vou te colocar numa cama, vou deixar você com câncer, eu vou tirar o emprego do teu marido, os teus filhos não vão ficar sem estudar. O meu Deus não é assim. O meu Deus é sábio, que todos os meus defeitos que tem, e mesmo assim Ele resolveu me amar, porque é com amor que Ele muda a história, é com amor que Ele transforma, é com amor que Ele vai mudar toda a situação, porque Deus já nos libertou da escravidão. E se nós já fomos libertos da escravidão, amado, nós precisamos viver em obediência. E tem pessoa que liga a palavra obediência com escravidão. Não, se eu tenho que ser obediente, eu tenho que ser submisso, então eu tenho que ser escravo. Não é isso. Ser submisso é deixar se apacentar. Se nós somos ovelha, Ele é o nosso pastor, deixa Ele te apacentar. Ainda que você quer ir por aqui, Ele está dizendo para você ir por aqui. E você está batendo o pé dizendo: eu não vou, eu não quero, não aceito assim, esse é meu jeito. Não faz isso, porque você vai para o final da fila. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ele te quer como filho, e a condição para isso é que tenhamos um coração humilde, quebrantado, e que possamos aceitar a palavra. Amém? O nosso Deus quer te abençoar com toda sorte de bênção, mas às vezes nós não conseguimos agradá-lo sem que seja investido a prática com a oração, com a adoração,
Tem pessoas, irmãos, que vêm à igreja, e você de repente pode conhecer alguém assim, que só abre a boca para orar na hora de pedir. Não sabe adorar, não sabe agradecer. Só aceita palavras, uma palavra, sabe, de ordem, no sentido de bênção, de liberação, de bênção, de libertação, de correção. Sabe como é gostoso a gente ter um amigo? Quando você não tem nada para oferecer, mas ele vai na tua casa e diz assim: eu não vim para tomar café, eu não vim para tomar cerveja, eu não vim para churrasco, eu não vim para festa, eu vim para te ver porque você é meu amigo. Amém? Você não tem dinheiro, mas eu estou aqui. O que a gente tem, a gente divide. Isso é ser amigo. Assim o Senhor faz contigo. Vai ser muito crente que quando passa pela peleja, a primeira coisa que faz é afastar da igreja, é afastar da casa do Senhor. Se você tiver um amigo que você sempre vai fazer isso com ele, toda vez que estiver passando por um problema, você se afasta da casa dele, você não quer falar com ele, não vai demorar muito tempo para você perder esse amigo. Amém? O Senhor é um bom amigo. João 15:13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós estamos, a cada dia que passa, a cada ano, a cada tempo, nós estamos caminhando, amado, para o fim, para o Apocalipse. Isso, você acredita ou não, vai acontecer. Então nós temos que estar preparados. Se os nossos pais, lá no passado, há 100 e poucos anos atrás, já estavam falando: olha, Jesus está perto de voltar. Se os apóstolos já diziam que Jesus estava perto de voltar, quem diria nós? Que as promessas já se cumpriram, e que nós precisamos parar de pensar no que Deus tem para me dar, mas no que eu posso dar a Ele, o que Ele espera que eu faça, o que Ele quer de mim. Amém, meu irmão? As pessoas sempre querem saber o que fazer para agradar a Deus. Nos dias que Jesus esteve na terra, as pessoas procuravam a Ele para saber sobre isso. O livro de Mateus, se eu não me engano, capítulo 19, versículo 16, fala da história de um homem rico, um moço rico, que queria seguir Jesus. E Jesus disse para ele para que ele vendesse ou doasse todos os seus bens para outras pessoas, e aí então ele o seguia. E ele se entristeceu com isso, porque ele estava apegado ao dinheiro. E o Senhor não quer que você se apegue a nada nessa terra, apenas a misericórdia do Senhor. Porque pessoas morrem, bens são furtados, são roubados, são estragados, mas o amor de Deus permanece ainda depois da morte. Amém, meu amor? Também fala de Nicodemos, João 3:1 fala de Nicodemos, sabe? Que era um velho religioso. E o Senhor não estava preocupado com a religiosidade dele, com todo o seu estudo que ele tinha, mas que ele tinha que nascer de novo. Não adianta, amado, a gente estar na igreja e não nascer de novo. Não adianta você ser crente e andar com ódio no coração. Não adianta você ser crente e ser mal educado com as pessoas, ser grosso com as pessoas. Não adianta você ser crente e ser uma pessoa mal amada, recalcada. Não adianta você dizer que é crente, que vai para o céu e da sua boca só sai palavra torpe. Não adianta você dizer: olha, eu sou crente, eu já fiz o meu projeto para 2014. Deus está nem aí para esse projeto. Se você não tiver a marca de Deus, se você não tiver santidade, se você não tiver compromisso, se você não tiver aliança. Amém, meu irmão? A mesma dúvida, e Jesus lhe disse o que fazia, tanto para Nicodemos como para esse jovem. A grande pergunta para os nossos dias é: se queremos saber como agradar a Deus, o que fazemos com a informação quando ela chegar ou quando descobrir? Quando essa informação chegar,
chegar, o que você vai fazer? Hoje, amado, através do profeta Miqueias, nós estamos sabendo algumas coisas, né, que devemos fazer. Mas eu espero que nesse início de ano você possa realmente não ser mais um curioso, mas aquele que deseja aprender e praticar a vontade do Senhor. Porque se você desejar, Ele vai te dizer. Mas quando chegar, pratique. Ainda que você ache que não é capaz. Deus te abençoará com toda sorte de bênção, se você buscar Ele. As demais coisas você vai acrescentar. Aplauda o Senhor.